Senhor, cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor. Bom dia. Nós queremos saudar a cada uma de vocês que nos acompanham neste dia, neste culto, terceiro domingo após Pentecostes. E a palavra bíblica que vem a nós hoje, como lema dessa semana, diz assim: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Abba, Pai. Esta é uma palavra carinhosa que Deus dirige a nós, nos lembrando que o próprio Espírito Santo nos ajuda a perceber que nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E é por isso que também neste dia nos colocamos em culto diante de Deus, fazendo-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar para ouvirmos inicialmente um hino chamado Sobre as Ondas do Mar. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E nas tribulações Ele vem socorrer, suas mãos bem te podem suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E nas tribulações Ele vem socorrer, suas mãos bem te podem suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás.
Eu quero convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso Deus, nós te agradecemos neste dia pela semana que tivemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos colocarmos na Tua presença. Também obrigado, Senhor, porque Tu nos chamas para sermos Teus filhos e Tuas filhas. Porque queres falar conosco, orientando os nossos caminhos. Ao mesmo tempo, ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos tropeços. Em especial, perdoa-nos quando o nosso testemunho de fé é tímido, quando não estamos dispostos a confessar o Teu nome e a pagar o preço de sermos Teus seguidores e Tuas seguidoras. Enfim, ó Deus, com esses pedidos de perdão e também com a nossa gratidão, nós nos colocamos na Tua presença, rogando que Tu nos conduzas neste culto com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Em seguida, nós vamos ouvir a leitura bíblica do Evangelho, que hoje será conduzida pela Miriam. Queremos ouvir a palavra do Evangelho, Mateus capítulo 10, versículos 32 a 39. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Até aqui a leitura bíblica. Aleluia.
Nós queremos ouvir a leitura bíblica que servirá de base para a reflexão desse culto, que nós encontramos no profeta Jeremias, capítulo 20, os versículos 7 a 13, que dizem assim: Ó Senhor Deus, tu me enganaste, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho que gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror para todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus inimigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Até aqui, a palavra bíblica. Senhor nosso Deus, a Tua palavra sempre é sábia. E ela quer justamente nos dizer aquilo que nós estamos precisando ouvir. E é por isto, ó Deus, que agora nos colocamos nas Tuas mãos, rogando e pedindo. Venhas Tu falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, conta-se a história de uma família que por volta das 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde recebeu uma visita inesperada, uma visita importante. E eis que naquele dia ninguém tinha lavado a louça do almoço. Nem o marido, nem a esposa, nem os filhos. Ninguém tinha lavado a louça e ela estava acumulada, suja, sobre a pia. E naquele dia a pilha era especialmente grande. E quando a visita vem chegando, a esposa tem a ideia, ela vai numa gaveta e pega uma toalha muito bonita e encobre aquele monte de louça suja para que a visita não pudesse enxergar. Naturalmente que essa família sabia que assim que a visita tivesse ido embora, que a louça suja continuava debaixo daquela bela toalha e que algum jeito teria que ser dado com essa louça. Alguém teria que lavar essa louça. A palavra bíblica que nós ouvimos hoje, ela nos lembra do profeta Jeremias. O Jeremias foi anunciado uns 600 anos antes de Cristo. Ele foi chamado por Deus para anunciar a sua palavra. E a mensagem central que o profeta Jeremias tinha era de denunciar aquilo que estava errado
na vida do povo. Poderíamos dizer que o Jeremias foi chamado por Deus para tirar a toalha bonita de cima da louça suja e mostrar que a roupa suja estava lá. Ele denunciava, entre outras coisas, ele denunciava que as pessoas, o povo de Israel, frequentava o templo, fazia suas orações, mas fora disso seguia outros deuses. Eram idólatras. O Jeremias denunciou os ricos que esfolavam e viviam às custas dos mais pobres. Jeremias denunciou os falsos profetas, aqueles que insistiam em manter a toalha bonita sobre a louça e diziam: olha, está tudo bem, está tudo certo, no fim das contas está tudo tranquilo, está tudo ok. E esta fidelidade de Jeremias ao seu chamado, de falar dessas coisas difíceis que ele precisava falar, fez com que ele fosse perseguido. E em dado momento ele é preso pelo chefe do templo, ele é amarrado ao tronco e lá ele apanha, porque a mensagem dele estava incomodando. E o Jeremias chega num ponto da vida dele que ele não suporta mais. E ele se coloca diante de Deus e expressa a sua revolta, o seu lamento diante de Deus. E ele acusa Deus de tê-lo enganado, porque ele não queria ser profeta, mas Deus disse que ele precisava anunciar aquela mensagem difícil. Ele derrama o seu coração diante de Deus, acusando Deus de tê-lo enganado. E ele diz: eu só preciso falar de coisa ruim. As pessoas zombam de mim. Os meus amigos mais próximos estão se afastando. As pessoas não veem a hora em que eu seja destruído ou que algo muito de ruim aconteça comigo. E daí ele segue adiante. O Jeremias diz: então eu pensei em deixar de anunciar a tua palavra, mas quando eu tentei fazer isso, esta tua palavra, ela ficou remexendo nas minhas entranhas, ficou presa dentro de mim, e eu percebi que mesmo querendo, eu não poderia deixar de anunciar aquilo que tu pediste para que fosse anunciado. Mesmo com a sua dor, com a sua revolta e com o seu lamento. Em dado momento, o profeta Jeremias experimenta o alento e o consolo que vem de Deus. Versículo 11 diz assim: mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Jeremias experimenta na sua dor, no seu lamento, o amparo que vem de Deus. E um pouco mais adiante o Jeremias vai dizer assim: eu vou deixar nas tuas mãos, ó Senhor, cuidar daqueles meus inimigos, daqueles que me perseguem. Que tu possas fazer a justiça com eles. Eu deixo a minha indignação com aqueles que me perseguem, eu deixo nas tuas mãos. E bem no final do texto, o Jeremias consegue convidar as pessoas para cantar e para louvar. Versículo 13: cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Queridos irmãos, queridas irmãs, de que forma um texto tão profundo, de que forma ele fala com a gente? Em primeiro lugar, esta palavra bíblica nos lembra que nós, de alguma forma, desde crianças, nós carregamos conosco a tendência de querer esconder algumas coisas por debaixo
dos panos. Nós temos conosco a tendência de não assumir aquilo que nós fazemos de equivocado e achamos que podemos manter escondido. E ao lado disso, nós preferimos então ouvir da palavra de Deus as palavras bonitas. Preferimos ouvir aquilo que nos consola. Preferimos ouvir do Deus que nos abraça, do Deus que abençoa aquilo que a gente faz, do Deus que resolve os nossos problemas. Nós temos muito mais dificuldade em ouvir da palavra de Deus aquilo que nos confronta com o nosso pecado. As inúmeras mensagens que hoje estão na internet e que são transmitidas nos grupos de WhatsApp, na sua absoluta maioria, elas são qualificadas como bonitas, como lindas. Mas pouquíssimas delas, de fato, nos confrontam com o nosso pecado. E, no entanto, se nós nos colocamos diante da palavra de Deus, e ela apenas fala para nós coisas bonitas e coisas lindas, então nós não estamos diante da palavra de Deus que é revelada na Bíblia. Por outro lado, esse texto ele nos convida para nós tirarmos o belo pano bonito de cima da louça suja e a confessarmos diante de Deus aquilo que às vezes nós fazemos de errado, ou aquela situação que precisa ser resolvida e que nos acompanha, talvez na relação conjugal, talvez na relação familiar, talvez na forma como nós lidamos com os nossos recursos, com os nossos bens. Tem algo que nós temos necessidade que ninguém descubra para ver como que é? E, no entanto, quando nós nos abrimos diante de Deus, quando nós temos a coragem de colocar diante de Deus aquilo que também na nossa vida não está certo, quando nós fazemos isso, então nós também somos encorajados. Assim como o profeta Jeremias foi encorajado e teve ânimo e experimentou o consolo e a condução de Deus, para no final poder dizer: mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse não é o texto bíblico mais gostoso da gente ouvir. Mesmo assim, ele vem a nós. E ele pede que cada um de nós faça o seu exame de consciência e se pergunte como anda a sua vida. Se tem algo que estamos tentando camuflar ou esconder. E somos animados a colocar tudo isso nas mãos de Deus, na confiança e na certeza que Ele nos ajuda a dar conta das louças sujas que nós acumulamos em nossa vida. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados e para nos ajudar a andar adiante, cada vez que nós tropeçamos. Que Deus nos ajude para confessarmos o seu nome, para lidarmos com aquilo que na nossa vida não está bem e para darmos um testemunho fiel e verdadeiro daquilo que Deus faz com a gente. Que assim Deus nos conduza e nos acompanhe. Amém.
Nós queremos compartilhar hoje com vocês 2 avisos. O primeiro deles, a oferta deste culto, ela se destina para o trabalho com crianças, trabalho com culto infantil, no âmbito do Sínodo Vale do Itajaí. Nós sempre lembramos que o trabalho com crianças é algo essencial, fundamental na igreja, então esse hoje é o destino da nossa oferta. Assim como temos feito até aqui, vocês podem continuar fazendo a sua oferta junto com a contribuição ou via depósito bancário na conta da paróquia e depois então sempre informando que esse destino então é para a oferta. Agradecemos a todos aqueles que têm ajudado com as suas ofertas até aqui. E o segundo aviso é que nós estamos já em andamento com a nossa campanha Vai e Vem. E neste culto hoje nós queremos trazer uma palavra do nosso coordenador a nível de paróquia, o Agenor. O Agenor vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a campanha Vai e Vem. Vamos ouvir o que o Agenor tem a compartilhar conosco. A campanha Vai e Vem, ela acontece todos os anos. Ela tem seu início em junho até setembro. Essa campanha, ela visa atender comunidades em missões. Essa campanha, ela acontece em toda a ISLB. Ela acontece em todos os sínodos, ela acontece em todas as paróquias, em todas as comunidades e também, por sinal, com todos os membros. Cada paróquia designa uma pessoa para auxiliar nesta campanha. E eu fui a pessoa escolhida na paróquia Martin Luther, por isso eu estou aqui. A campanha de 2019 foi uma campanha muito bonita, que nos deixou muito felizes, pois alcançamos resultados muito bons. Nós somos uma igreja solidária, por isso, nós agora estamos num período muito difícil, todo mundo está sabendo, onde as dificuldades, elas são muito maiores. Existem irmãos e irmãs que precisam muito de nossa ajuda. Por isso, nós somos desafiados para olhar um pouco além de nós. Desta forma, queremos ficar solidários ao lado de irmãos que muito precisam da nossa ajuda. Como nós podemos fazer isso? Nós temos aqui um envelope que pode ser retirado aqui na secretaria, ou na igreja, ou nos cultos. Estamos esperançosos que, a partir de julho, podemos já ter cultos presenciais. Dessa forma, nós podemos contribuir mensalmente com um pouco que nos sobra e colocar os valores no envelope e guardar em casa até final de setembro. No final do mês de setembro, podemos trazer esse envelope na secretaria ou nos cultos. Nos próximos meses, nós vamos detalhar melhor esta campanha, onde nós podemos falar sobre as comunidades que vão receber este auxílio. Vale dizer que esta campanha não é uma obrigação. Ela é uma campanha solidária, espontânea. Queremos ser graças a Deus por tudo que nós temos. E que esta campanha possa ajudar todos os irmãos e irmãs a continuar a ouvir o Evangelho. Obrigado. Nós queremos nos colocar diante de Deus para agradecer e para interceder. Obrigado, Senhor, porque Tu vens a nós através da Tua palavra.
Também te agradecemos quando a tua palavra põe a descoberto aquilo que queremos esconder, porque apenas assim nós podemos encontrar a verdadeira paz. Também queremos interceder neste culto. Pedimos em favor das pessoas doentes, que todas elas possam experimentar o teu cuidado e o teu amparo, e também experimentar recuperação conforme a tua vontade. Lembramos aqui também do seu Albino Schwab. Pedimos em favor dos idosos que sofrem por quase não poderem sair de casa. Intercedemos também por aquelas pessoas da comunidade que têm menos acesso aos meios de comunicação e por isso têm menos oportunidade para ouvir a tua palavra e acompanhar os cultos nesse tempo de isolamento. Pedimos também, Senhor, que tu nos concedas o entendimento e a sabedoria quanto ao nosso momento de voltar com as atividades presenciais. Ajuda para que, como lideranças, como presbitério, como diretoria da paróquia, possamos ter clareza em relação aos procedimentos que devemos seguir. Queremos, nesse sentido, nos colocar em tuas mãos. E além disso, ó Deus, colocamos agora tudo diante de ti, aquilo que está presente na nossa vida, as nossas dores, nossas alegrias e as nossas preocupações. E nós queremos fazer isso quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos ainda ouvir, se pudermos, quisermos cantar junto, o hino 289 do nosso livro de canto, Bênção da Irlanda. Thank you.
quero convidar para recebermos a bênção de Deus ao final do nosso culto. Que o Senhor toque os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Que Deus toque os nossos olhos para que possamos enxergar. Que Deus toque a nossa boca para que possamos anunciar a sua mensagem. Que Deus toque as nossas mãos para que sejamos generosos. Enfim, que Deus nos envolva com o seu amor e nos conceda a sua bênção. Amém. Abençoados por Deus, nós queremos servi-lo com amor, com alegria e com ousadia. Que tenhamos todos nós uma semana muito abençoada.